Depois de um longo período sem registro de homicídios em Cáceres, os crimes voltaram com força por conta da guerra entre facções criminosas. No bairro Jardim Imperial, uma mulher, Dalva Nunes, de 61 anos de idade, foi executada com um tiro na cabeça quando estava num bar. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram em uma moto e executaram a vítima. No bairro Vila Real, Marcos Daniel Ferreira Teles dos Santos, de 23 anos de idade, foi morto com pelo menos 5 tiros quando andava de bicicleta. Numa ação em conjunto da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, 3 indivíduos suspeitos de envolvimento no crime foram presos e confessaram que o crime foi a mando de uma facção criminosa. 5 horas depois, um outro jovem, Pedro Manuel Pinheiro Vieira, de 21 anos de idade, foi morto com um tiro na boca, também no bairro Vila Real. O jovem chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com a escalada crescente de homicídios em Cáceres, por conta da guerra entre facções criminosas, olho vivo na cidade, houve o comandante do 6º Batalhão Correia da Polícia Militar sobre essa triste realidade no município de Cáceres, que está deixando a população aterrorizada. Nós estávamos aí há aproximadamente 4 meses, né? Algo aproximado disso, sem que nós tivéssemos alguma ocorrência de grande vulto, né? Sobretudo o homicídio, que é aquela ocorrência que mais chama atenção, né? E que mais cria essa sensação, né? de insegurança na população. E, infelizmente, né? Recentemente agora teve alguns episódios envolvendo essas rivalidades, essas disputas, né, por vendas, por cobranças aí de atividades ilícitas, né, envolvendo pessoas que comercializam entorpecentes, e acabou-se registrando essas ocorrências. A Polícia Militar, nós aqui, né, em Cáceres, com a preocupação do nosso comandante regional, né, o Coronel Adão César, não só aqui como também no 17º Batalhão, ele vê um episódio que ocorre entre pessoas já envolvidas em atividades criminosas, né, porém com um certo desafio, né, para que a gente tanto consiga apresentar aí os culpados, né, os autores, à Polícia Civil, identificá-los e fazer a prisão, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, até porque eles, tanto o autor como vítima, na maioria das vezes, são pessoas que já escolheram, né, uma vida à margem da legalidade. Então, esse é um desafio, né, para a Polícia Militar. Entretanto, não podemos deixar que o episódio aconteça. Temos que envidar todos os esforços, né, para que não registremos, ou para que possamos aí manter mais 4 meses, enfim, né, o índice menor de homicídio no nosso município. E pensando assim, né, o nosso comandante já me determinou aí que providenciasse uma operação, uma atuação policial intensa, né, de busca, de identificação, de prevenção, para que ocorrências como essa nós possamos, nós não registremos mais, né? Ou pelo menos vamos fazer o possível, né, para prevenir. Então é dessa maneira aí que nós vemos, né, com preocupação, e como algo que nós precisamos aí imediatamente, né, já estamos tomando as providências, apesar de serem apresentadas, né, várias pessoas, várias armas também foram apreendidas, né, apresentada aí à Polícia Civil, mas ainda assim nós precisamos aí ter uma preocupação e ter uma intensificação nas ações, fato que o nosso comandante regional já nos determinou e será executado aí nos próximos dias, e para que possamos manter a cidade tranquila. Como a população pode colaborar com informações sem se colocar em risco, sem sofrer ameaça das facções? Pois bem, a população cacerense, né, tanto a população, né, os comerciantes, os presidentes de bairros, a própria imprensa, né, vocês são todos muito
muitos parceiros da Polícia Militar, né? São pessoas que sempre trazem informação. Agora, o fato é que, por ter ficado um lapso temporal bem longo aí, a cidade, de certa forma, bem pacífica, né? Não tivemos homicídio. Você vê que a maior preocupação que nós tínhamos há pouco tempo era as motocicletas, né, com descarga livre, os moradores de rua, né? Então, essa era a maior preocupação, ou seja, não era um homicídio, que outrora era uma preocupação grande, mas que estava bem tranquilo. Então, dessa maneira, acaba que o cidadão também ele fica um pouco mais tranquilo, né? A gente diria assim, acaba que relaxando um pouco, né, na atenção, na guarda, e aí, por isso, a gente acaba também perdendo um pouco de informações que esses moradores, esses cidadãos, repassa para serem checados, para serem verificados, né? Então, de que maneira eles podem colaborar? Como sempre colaboraram, né, com a Polícia Militar, ligando 190, pode ser de forma anônima, né, informando qualquer situação suspeita. Por exemplo, em um bairro lá, de repente, lá tinha uma kitnet, tinha uma casa que estava desabitada, e de repente chega ali, começa a morar ali 2 jovens, 3 jovens, ou começa, durante um período noturno, ali comparecer ali algumas pessoas, né? Durante o dia fica tudo fechado, todo mundo dormindo, e só à noite tem atividade. Então, as pessoas suspeitando de qualquer situação como essa, é só nos repassar, né, que a Polícia Militar não precisa se identificar, a Polícia Militar vai até o ponto, vai estar checando, né? Se tiver tudo ok, tranquilo, aí a gente não tem necessidade de se preocupar, falar assim, eu vou ligar para a Polícia Militar para, de repente, não é nada. Bom, é melhor que a gente vai lá, vê que não é nada e fica todo mundo tranquilo. Agora, o difícil de repente, a pessoa deixa de entrar em contato com a Polícia Militar, e aí acaba que, dias depois, aqueles moradores ali, daquele local, suspeito, acaba sendo, sim, uma pessoa, de repente, envolvida em alguma situação criminosa na cidade. Então, as pessoas elas podem colaborar dessa forma. 190, de forma anônima, e informando, pedindo ronda, para qualquer checagem, de qualquer situação aí, para que a gente possa prevenir, né, situações como essa, e não deixemos que essas rixas, né, essa disputa por pontos de venda de entorpecente aí volte a ser um palco de homicídios na cidade. Coronel, que mensagem o senhor deixa para tranquilizar a população diante desta onda de briga de facções? Olha, um fato que a população de Cáceres ela já é ciente, né, é que a maioria, né, nós diríamos aí 90% das vítimas desses homicídios são pessoas que já têm um envolvimento criminoso. Então, assim, nós registramos alguns fatos de vítimas e que tinham sido ameaçadas, que nós já tínhamos feito prisão de indivíduos que tinham falado que iriam atentar contra a vida daquela vítima. E mesmo ciente de tudo isso, essas vítimas às vezes ficaram inertes, ou porque não acreditavam, né, ou achavam que conseguiam talvez, né, se defender ali daquela agressão, e por infelicidade, dias depois, acabava a gente registrando ali a morte, né, ou pelo menos até a tentativa do homicídio dessa vítima. Então, assim, normalmente são, né, pessoas que já têm uma vida ligada ao crime. O cidadão de bem, trabalhador, levanta de manhã cedo, vai trabalhar, retorna do seu trabalho, ou o jovem que está preocupado com a sua faculdade, com o seu ensino médio, né, o adolescente, esse aí são muito raros os casos que a gente registra, né? Então, assim, claro que isso não é para a gente ficar tranquilo, mas é para dizer que o cidadão honesto, trabalhador, né, cumpridor dos seus deveres, cumpridor da lei, esse aí, normalmente, ele não é alvo desses criminosos. O que é alvo desses criminosos são outros criminosos, né? Eles disputam entre si territórios, pontos de venda, e é isso que acaba causando esses homicídios. Não é motivo para a polícia
a população ficar em apavorosa. Porém, né, é uma preocupação, sim, nossa, dos órgãos de segurança, de fazer e envidar todos os esforços para que isso não ocorra, ainda que sejam envolvendo pessoas com uma vida criminosa, independentemente disso, né? Nosso objetivo é preservar a vida. Então nós temos que fazer de tudo. Agora, o cidadão de bem, ele na maioria das vezes, ele não é alvo, né, dessas ações, desses criminosos, desses atentados, né, contra a vida.